Dale, galera! Vamos para mais um podcast do esporte. Noite de muitos gols na rodada da quarta-feira, hein? Muitos, mas muitos gols. Uma rodada, no mínimo, surpreendente, né? Pela quantidade de gols. Óbvio que os favoritos, na minha opinião, acabaram vencendo, né? Mantiveram a escrita, mas é surpresa, assim, pela quantidade de gols que saiu na rodada. Cara, talvez essa seja uma das rodadas mais goleadoras do Campeonato Brasileiro e talvez seja a que tenha mais gols ao longo de toda a competição. É impressionante a quantidade de gols que saiu. O Bragantino venceu o Fortaleza por 2-1, saiu na frente, o Fortaleza empatou. Depois, no finalzinho do jogo, o Bragantino conseguiu. O Fortaleza vinha conseguindo um bom resultado, né? Na Bia Bichedid, casa do Bragantino, e acabou tomando um gol no finalzinho, cara. No finalzinho, o Massa Bruta vence e consegue aí a terceira vitória consecutiva, dá um salto gigantesco na tabela, né? Vou fazer a leitura da tabela depois. Goiás e Fluminense. 2 Goiás, 3 Fluminense, né? Um jogo de duas viradas. O Fluminense sai na frente, o Goiás vira e o Fluminense revira a partida, né? Então, grande vitória pro Fluminense. Difícil, cara, assim, vinha sendo difícil, apesar de sair na frente, começar na frente. E vinha sendo, a partida vinha se desenhando como uma partida complexa, né, diante de um adversário que costuma se defender muito bem e punir bem os espaços, né, ainda mais um time como o Fluminense, né, que vai, o Fernando Diniz melhorou muito defensivamente, sim, mas naturalmente vai deixando espaço, né, você começa a buscar o resultado, começa a ficar ansioso, os espaços vão aparecendo, uma equipe como o Goiás sabe aproveitar, sabe explorar, né? Mas teve qualidade, teve competência para buscar aí essa revirada e grande resultado fora de casa, tá? Atlético Paranaense, Atlético Goianiense 4-1. Reestreia do Fernandinho depois de 17 anos, né, se eu não me engano. O Fernandinho voltou ao Furacão e deu assistência para o quarto gol. Que goleada, né? Se não esperava. Esse jogo, Atlético, Furacão, Atlético assim, são dois Atléticos e são dois rubro-negros, né? Então tem que ser bem específico. O Atlético Paranaense, né, para mim era muito favorito, jogando na Arena da Baixada, jogando na Arena da Baixada sempre é favorito, mas esse 4-1 foi surpreendente, cara, assim, foi um resultado bastante expressivo, né? Bastante expressivo que deixa a gente mantém o Atlético Paranaense como equipe favorita a várias competições, né? Não é a grande favorita, né? É difícil você colocar o Furacão como o grande favorito se você olha que tem um Flamengo, né? Fora como o Flamengo atuou hoje. Se você olha que tem um Palmeiras, que tá vivendo um momento de inconstância, mas, cara, com missão técnica mais longeva, jogadores de muita qualidade, o Galo, né? Pode virar a chave. Então, assim, é difícil pôr o Atlético Paranaense como o grande favorito, mas que é um dos favoritos sem dúvida nenhuma, a equipe que está muito ajustada com o Felipão e tem tudo para seguir aí complicando a vida de muita gente e disputar qualquer competição que tiver pela frente, tá? Tá no topo da tabela, né? É importante a gente sempre destacar isso. O Atlético Paranaense, diferente do Flamengo que está um pouco mais atrás, o Atlético está no topo da tabela, está no mata-mata da Libertadores, da Copa do Brasil, então equipe que tem condição sim de brigar por um título essa temporada sem qualquer sombra de dúvida, né? Se vai conseguir ou não, cara, isso é outra história. Mas que tem favoritismo para isso, tem, tá? Flamengo e Juventude, o Flamengo passeou. Esse era um jogo que, na minha opinião, diferente do Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, esse era um jogo que seria uma goleada e a goleada se confirmou, né? Teve estreia do Everton Cebolinha, né? Ainda um pouco perdido, não tá muito ambientado, né? Não tá muito entrosado, importante. Ambientado, diria que deve estar, né? Não tá lá dentro para dizer que tá ambientado ou não. Não está entrosado, é isso, né? Esse é o termo correto, mas ele já se apresenta como uma boa opção, né? No lado esquerdo, né? Na ponta esquerda do campo, que era o lugar do Bruno Henrique, ele já se apresenta como uma boa opção. Ele vai dar uma canseira em qualquer time, à medida que ele vai ganhando confiança e entrosamento com o resto da equipe, é um potencial absurdo. É um potencial gigantesco. Essa era uma ótima partida justo para ele estrear mesmo, porque quando ele entrou, o Flamengo acho que já estava 3-0, né? O último gol saiu no final do jogo.
Então, cara, essa era uma partida para ele entrar, já era o lanterna do campeonato, a goleada foi decidida. No começo do jogo já deu 2-0. Então era partida clara e óbvia para ele entrar, para ele sentir o clima, né, para ele sentir o gostinho, né, de voltar aos gramados brasileiros, sentir o calor da torcida rubro-negra. E bacana, assim, bacana, estreia muito legal. Vou falar de outra estreia, Yuri Alberto também. Então é legal, cara, a gente começa a ver os reforços atuando, Fernandinho, né? O Cebolinha, vou falar de Yuri Alberto daqui a pouco também, quando falar de Corinthians, né? Pular o jogo do São Paulo, porque vamos falar de jogo de São Paulo, falar na sequência aqui logo, vai. Internacional, falando na sequência do horário dos jogos, tá? Internacional e São Paulo 3-3, cara, esse foi um resultado para mim muito inesperado. Primeiro, o placar elástico, né? São Paulo vem conseguindo fazer gols, o Luciano vem sendo uma peça de desafogo, mas, por exemplo, 2 gols do Nicão, isso é inesperado. O Nicão não vinha atuando bem, né? E o São Paulo não é equipe para fazer 3 gols, fez, não me lembro quando foi o time, fez aí recentemente contra a Universidade Católica, um time horroroso, né? Mas não é um time para fazer 3 gols. O Internacional, então, nem se fala, né? O Internacional não é equipe para fazer 3 gols mesmo. Então, foi um resultado muito inesperado. Eu via o Colorado como o grande favorito a vencer este confronto, né? Porque joga no Beira-Rio, ao lado do seu torcedor, um São Paulo fragmentado, né? Um São Paulo misto. O Rogério Ceni sempre expõe a questão do calendário, da gestão física, de rodar o elenco, né? Fez um jogo importante aí no final de semana, no meio de semana era óbvio a tendência que voltaria fragmentado mais uma vez contra o time do Internacional que teve tempo, né? Não fez os jogos da Copa do Brasil, então veio mais descansado, joga na sua casa, né? Sem cansaço de logística de viagem. Para mim era mais favorito, saiu até na frente no placar, parecia que ia confirmar esse favoritismo. São Paulo chega à igualdade, o Inter faz o segundo gol de novo, aí parecia de novo que ia confirmar a sua igualdade. O São Paulo foi lá e empatou de novo, o Inter fez o terceiro, né? E aí quando estava 3-2, o Inter chegou a fazer o quarto gol, né? Mas o gol foi anulado por impedimento, e aí o São Paulo logo na sequência fez o terceiro gol, o gol do empate, e ficou por isso mesmo, né? Então, bom jogo, cara, assim, por isso que eu falei, rodada de muitos gols, cara, inesperado, e esse São Paulo a gente tem que aplaudir, e aqui, cara, não é oportunismo, porque tem muita gente que agora vai se aproveitar da situação para elogiar o Rogério Ceni, né? Vai ter muita oportunista aí que vai falar, Rogério, que não sei o que. Cara, aqui no podcast, nos momentos mais difíceis, eu sempre defendi o trabalho do Rogério Ceni, né? E tá aí, cara, e tá aí. Um bom treinador, ele, que até então, não, só treinou time pequeno. Aí pegou o elenco super estrelado do Flamengo. Não, mas aqui também com aqueles jogadores, se não ganhar, né, pelo amor de Deus. Aí vai pro São Paulo, cara, ele precisa de tempo. Ele é um grande treinador. Ele precisa de tempo para trabalhar. E à medida que ele vai trabalhando, ele foi ganhando. E no começo, no ano passado, a situação era difícil porque ele era um cara que ele estava completamente isolado, né? O poder político em volta dele era muito grande. Ao longo desse ano, o poder político foi deixando ele trabalhar. Fica aí, a gente faz a nossa briga aqui, mas aí dentro é contigo, né? Ele foi ganhando um poder internamente que hoje ele é o cara que comanda o futebol do São Paulo, pelo menos dentro de campo. Fora de campo é outra história. Mas dentro de campo, né, das 4 linhas para dentro, ele é o cara que comanda. Ele é o cara que manda e desmanda. E ele não vai, se vier, Rogério, não escala mais o Luciano não. Cara, ou me manda embora ou eu vou escalar, cara. Não é você que manda aqui. Aqui quem manda sou eu. Daí para fora é vocês. Vocês se viram para pagar o salário. Daqui para dentro eu me viro para ganhar os jogos, né? É isso. Esse é o pacto, né? Porque até o início do ano, os discursos do Rogério, e eu acho que ainda acontece isso, tá? Ele politicamente ele não é uma unanimidade. Ele é uma blindagem, né, para os políticos. Porque qualquer merda que dá, ninguém vai cair em cima do presidente, do vice, né? Do diretor. Vai todo mundo pra cima do Rogério. Então, pros caras é interessante manter o Rogério, porque ele é meio que uma blindagem. E é isso também, assim. É meio que um pacto, né? Daí pra fora, do campo pra fora, vocês se virem, paguem o salário. Não tô nem pedindo mais reforço.
Daqui pra dentro, do gramado pra dentro, aí é comigo. Qualquer merda que der, eu chamo a bronca, eu chamo a responsabilidade, bato no peito mesmo. A culpa é minha, não é de vocês. Então é isso, cara. Vem dando muito certo o trabalho dele. Eu acho que vai seguir melhorando. A tendência é melhorar, porque o Rogério, com problemas de elenco que ele tem, ele vem fazendo algo que ninguém consegue fazer. Ele vem conseguindo fazer algo que ninguém... Ah, mas o Vitor Pereira vem conseguindo resultado. Atuações muito contestáveis ao longo aí do último mês, pelo menos, mas conseguiu resultado. O Rogério Ceni vem conseguindo resultado e bom futebol. Essa é a diferença. Não estou dizendo que o Rogério é melhor que o Vitor Pereira, não é isso. O que eu quero dizer é que tanto o Vitor Pereira quanto o Rogério tiveram os mesmos problemas de lesão, de suspensão, de ter que rodar o elenco, promover muitos garotos da base. A diferença é que o Rogério, óbvio, né? Aí é fácil falar, mas teve pré-temporada, teve tudo isso. Por isso que talvez o estilo do... E aí o torcedor corintiano não fique bravo comigo, não fique bravo. Eu tô colocando isso na mesa. O Rogério está desde o ano passado. Teve pré-temporada e o caramba. Sim, por isso que talvez, daqui mais 2 meses, talvez a gente veja o Corinthians jogando como o São Paulo joga hoje. Sim, né? Mas neste momento, a gente falando de momento, né, o que o Rogério faz é muito melhor. Por quê? Porque além do resultado, o Rogério Ceni também vem conseguindo aproveitamento, né? Rendimento dentro de campo, de um futebol que não é pragmático, ele vai pra cima mesmo. Tomou o 4º gol, cara. Falei aqui, tomou o 4º gol e ele foi pra cima, cara. Eu não quero nem saber, velho. Não quero, estão perdendo mesmo. É isso que eu gosto no Rogério, cara. Cara, tô perdendo. Eu tinha falado aqui do jogo contra o Palmeiras, né? Que alguém tinha falado, pô, mas o Rogério Ceni é corajoso. Ele tirou o Miranda e pôs o Patrick, né? Eu não sei quem foi. E, cara, isso não é coragem. Isso aí é óbvio, cara. É óbvio que assim, é óbvio que tem muita coragem, né? Mas, cara, assim, isso é óbvio, tá perdendo. O Rogério é isso, cara. Assim, ele é pragmático nesse sentido, né? Na mentalidade, não no futebol. Não no futebol resultado. Ele é pragmático na mentalidade. Estou perdendo. Que pouco importa se você saiu 4º, 5º. Eu estou perdendo, né? Eu estou deixando de pontuar, eu preciso buscar pelo menos um ponto. Essa é a mentalidade pragmática e esse time vem dando muita resposta. Cara, bacana de ver. Tá de parabéns o Rogério, assim. O que ele tá fazendo é impressionante. O quanto que isso vai custar, o quanto que isso vai seguir dando certo, assim, sincero, honestamente, eu não sei. Tá? Sincero, honestamente, eu não sei. O time do Palmeiras há um mês atrás parecia inquebrável. E aí começou a ter maus resultados, sempre jogando da mesma forma, mas maus resultados, oscilando bastante agora, resultados que variam muito, vitória, empate, derrota. Então esse momento vai chegar para o São Paulo também. Esse momento vai chegar para o São Paulo. Ah, mas o São Paulo já passou por isso. Não, o São Paulo vai passar por isso. Sim, é o espaço de tempo. O Palmeiras começou a temporada antes de todo mundo, jogando Mundial, enfim, Recopa, jogou mais jogos, muito mais intensidade. E aí foi sentindo, chega a essa altura do campeonato, sente. O São Paulo, até por estar em 3 competições, daqui a um mês possa estar nessa situação que está o Palmeiras hoje, obviamente que dadas as devidas proporções, né, de o time já não render tanto. Isso pode acontecer. A gente não pode ficar de hipocrisia e vender ilusão de que não, vai continuar assim. Cara, assim, o trabalho que vem sendo feito é impressionante, cara. É impressionante. Eu acho que o Rogério tem que continuar, acho que o torcedor tem que continuar apoiando. O meu grande medo é o torcedor se vender ilusão, de achar que esse ano já vem um título, né? Esse é o medo. Esse é o primeiro passo pra merda, né? Peço perdão da palavra, mas que foi o que aconteceu ao longo dos últimos anos com o São Paulo, né? Vende-se, o torcedor se vende uma ilusão. Foi a era do Fernando Diniz no São Paulo, o melhor exemplo disso. Se vendeu a ilusão, a ilusão de que seria campeão, e aí quando não veio, manda embora. Foi isso que aconteceu. Manda embora. Não presta mais, treinador, né? Me pergunto que seria uma segunda temporada do Fernando Diniz no São Paulo. Me pergunto. Talvez fosse uma temporada legal. Mas enfim, né? Não vamos remexer no passado, mas o trabalho é impressionante. Quanto que vai durar, a gente não sabe, né? Não dá para saber.
o que a gente elogia no São Paulo é a entrega dentro de campo, né? A entrega dentro de campo. O time é muito entregue, é muito coração, e isso também tem um custo, assim. Às vezes o time tá fisicamente bem, é o que eu falo, sempre falo do Palmeiras. Fisicamente, o time do Palmeiras, para mim, é impressionante. Mas mentalmente, o time todo jogo se demonstra exausto, né? O quanto que vai levar de tempo pro São Paulo chegar nesse estado. Talvez chegue, talvez não. Talvez consiga manter, e se conseguir, ótimo, né? Se conseguir, ótimo, porque aí mostra que o trabalho do Rogério é ainda mais impressionante. De conseguir pilhar os atletas, de conseguir motivar, né? De conseguir trazer esse espírito para dentro de campo em todas as partidas. Aparentemente ele vem conseguindo repetir isso sucessivamente, né? Sucessivamente. E essa foi mais uma partida em que o time foi para cima, deixou tudo dentro de campo e consegue um grande resultado jogando no Beira-Rio, tá? Um grande resultado. Então, bela partida. Mais uma, né? Mais uma bela partida do São Paulo. Grande trabalho do Rogério Ceni, tá? Santos 2, Botafogo 0. Né? O Santos vence o Botafogo. O Botafogo vendo dias difíceis. E o Santos, sob os olhares do Lisca doido, venceu. Eu tô rindo porque o Lisca, cara, negócio de louco, né? Negócio de louco. Ele tava no Sport, né? Pra quem não sabe da polêmica, tava no Sport. Ele foi jogar, esqueci contra quem. E aí saiu a notícia de que ele fechou com o Santos. A torcida começou a vaiar, pegar no pé dele. Depois do jogo em coletiva, ele ficou maluco, né? Ficou maluco, ficou doido. Ficou doido. Perguntaram pra ele se tinha alguma coisa, ele falou que não, né? Mas ele falou, a torcida do Sport praticamente me demitiu hoje, né? Então já deu a brecha também pra sair e tudo mais, enfim, é um personagem. Cara, eu tenho sentimentos mistos em relação ao Lisca, tá? Em relação ao Lisca. Equipes que normalmente contratam o Lisca, e assim, com todo o respeito ao Lisca, ao trabalho dele, eu gosto muito do Lisca porque tem um perfil, um jeitão que ele é irreverente. E eu gosto de ver as coletivas do Lisca doido. Gosto mesmo, assim, não tô sendo irônico não, eu gosto mesmo. Eu acho que o futebol precisa de mais personagens, né? Como o Lisca, tenham personalidade. Um dos motivos que eu gosto muito do Renato Portaluppi, por exemplo, que vai pro microfone e fala mesmo, mano. Tem que ter personalidade para ir lá e falar mesmo. Sinto falta do Renato Portaluppi. Talvez alguns times não sintam, mas alguns jornalistas também não, mas eu sinto. Eu pessoalmente sim. Do Renato Gaúcho aí no comando técnico, né? Mas o Lisca também tem um perfil, cara. Ele fala, ele fica doido, né? Se a arbitragem errar contra a equipe dele, ele fica maluco. Eu gosto muito, mas equipes que contratam o Lisca são equipes que têm o perfil de equipes que vão brigar contra o rebaixamento, tá? E com todo respeito ao Lisca, assim, não estou questionando o trabalho dele, mas é que eu falo, o treinador ele cria essa reputação. O treinador ele cria essa reputação de assumir sempre equipes em situação difícil e tenta salvar a equipe do rebaixamento. Então o treinador cria, né, essa sua reputação. E mais uma vez ele vai para uma equipe que está numa situação difícil. E o que leva a gente a crer que vai ser uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento, tá? Lamentavelmente, eu não gosto de dizer isso, mas a gente imagina que sim, tá? Mas a temporada vai dizer, a gente vai ficar na torcida para que não. Um grande resultado agora contra o Botafogo. E que seja assim, pelo menos jogando na Vila, que consiga vencer, que consiga bons resultados, né? Que volte a apresentar um bom futebol, como já mostrou. Então a gente sabe do potencial dessa equipe, né? Tem mais a entregar. Uma equipe para brigar contra o rebaixamento, pelo que já mostrou. Tem equipe que não mostrou nada ainda no campeonato, mas o Santos já mostrou. Então acho que tem potencial, acho que o Lisca pode fazer um grande trabalho e espero que assim consiga, né? Para tirar esse rótulo, né, que eu falei, cara, e assim, quem cria é ele mesmo, mas de um cara que chega para uma equipe que tá para ser rebaixada e um cara que chega para salvar. Enfim, é um rótulo que, cara, ele mesmo acaba criando em virtude das circunstâncias, né? Mas espero que consiga fazer um grande trabalho e que não seja um ano difícil, né? Mais uma vez, um trabalho para recuperar uma equipe, para não ser rebaixada, né? Que seja um ano de... O Santos já está no meio da tabela, que seja para se manter nessa situação, né? Então, assim, a gente espera. Para finalizar, Corinthians e Coxa, Coritiba, 3-1 Corinthians. Tá? O jogo que começou, Curitiba começou até bem,
O Corinthians faz um gol, o Coritiba chega à igualdade, depois fez mais dois e noite tranquila para o torcedor corintiano, estreia do Yuri Alberto, tá? Cara, assim, o que eu queria falar esse Yuri Alberto, eu acho que vai render, hein? Eu acho que vai render. Ele começou muito bem, bastante participativo, né? Com muita. Ele queria fazer o gol de estreia ali, cara. Ele queria fazer de qualquer jeito o gol dele. Você via na vontade que ele tava dentro de campo. Eu acho que vai render muito no Corinthians. Ele tem que tomar um certo cuidado. Teve um lance perigoso, né? Que aí já deu uma preocupação, já deu um frio na espinha, né? Já deu aquele frio na... Pô, cuidado aí, Yuri Alberto. Você tá com muita vontade, mas também foi pras divididas ali, meu. Teve uma dividida que foi pegada. E aí você fica, pô, chega pro primeiro jogo, que louco pra fazer gol, já numa dividida já se contunde, né? Isso é o pior cenário possível. Então, vai com calma, né? A estreia foi muito boa do Yuri Alberto, assim, muito promissora, cara. Cara, o Yuri Alberto tem 21 anos, velho. É impressionante. É impressionante, né? Ele é muito jovem e assim, como ele joga, como ele se comporta dentro de campo, muito boa contratação do Corinthians, empréstimo por um ano, mas muito boa contratação, cara. Ele é um cara que vai fazer uma diferença danada. Só tem que tomar cuidado, porque ele entrou meio pilhado, é o que eu falei. E aí teve um lance que deu um frio na espinha, né? Tem que tomar cuidado com esse excesso de vontade, né? Jogar pro time, cautela, mas, cara, participou demais, muita vontade dentro de campo. E eu acho que vai render muito, cara. Muito, assim, de uma qualidade que, assim, tá acima da média, né? Ele tá acima da média. Ele vai ajudar demais, acho que vai contribuir muito com esse Corinthians, voltando reforços, voltando porque estavam lesionados, né? Cara, o Corinthians está com um potencial gigantesco. O Corinthians tem um potencial gigantesco. Tem que entender agora como é que vai ser essa gestão física dos atletas, né? Para não quebrar de novo, né? Em pouquíssimo tempo. Mas fica essa expectativa, né? Dessa sequência agora, né? Dos grandes atletas. A gente espera porque o Corinthians tem tudo para subir de rendimento. Tem tudo. Assim, pô, indo pro mata-mata da Copa do Brasil, depois da Libertadores, a perspectiva, o potencial é gigantesco, cara. É gigantesco. 3 pontos. O Corinthians volta para vice-liderança, né? Agora sim a leitura da tabela. Palmeiras líder isolado ainda. Vai jogar na noite de quinta, assim como joga também o Atlético Mineiro. Os dois vão visitar duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Então, um potencial de vencer muito grande, mas partidas sempre muito traiçoeiras, né? Corinthians a 1 ponto atrás do Palmeiras, 32 pontos, vice colocado de momento. Fluminense, 31 pontos, a 1 do Corinthians, terceiro colocado. Atlético Paranaense também 31 pontos. O quinto colocado, o Galo, que eu falei vai jogar, tem 31 pontos também. Internacional, com um empate com o São Paulo, 30 pontos, fecha o G6. A 3 pontos do Internacional, o Flamengo, que está numa crescente muito boa, elevando o nível do seu futebol, né? Uma equipe que, 2, 3 semanas atrás, a gente dizia, cara, eu ainda dizia, eu acho que o Flamengo ainda pode. Mas assim, difícil, pelo momento, né? Pela irregularidade era difícil, mas ainda pode. Agora eu vejo cada vez mais gente falando, o Flamengo tá chegando, o Flamengo tá chegando. Acho que, né, brigar por título, cara, é cedo falar, mas que vai competir, eu acho que isso vai, porque o time vem melhorando muito, cara. Assim, a perspectiva ela é bastante interessante para o Flamengo, tá? Bragantino, oitavo colocado também, 27 pontos, igualado com o Flamengo. Santos é o nono, 25, São Paulo 25, décimo. Ceará, né, que venceu também, 24 pontos. Botafogo vem na sequência, 21, Avaí 21, Goiás 21, e aí Cuiabá 19, Coritiba 19, e aí abrindo o Z4, América Mineiro, Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude, tá? Importante dizer, 2 jogos ainda faltando, né, para encerrar essa rodada. Na noite de quinta-feira, Cuiabá e Atlético Mineiro na Arena Pantanal e América Mineiro contra Palmeiras no Independência, tá? Duas equipes alviverdes, né? Vão se o América, eu não sei se dá para dizer alviverde, né? O logo é alviverde, pelo menos, né? O logo é alviverde. Enfim, gente, é isso. Fechar por hoje. Deixa eu só... tem uma polêmica do Flamengo, né? 2 coisas que eu queria falar. Polêmica para finalizar, né? Polêmica do Flamengo aí que reclamou da questão do sorteio da Copa do Brasil, né? Porque
Como o Fluminense foi sorteado primeiro como o time que ia definir jogando no Rio de Janeiro, e os dois jogam no Maracanã, o Flamengo necessariamente passou a ser o time que jogaria o primeiro jogo no Maracanã. Né? E aí o Flamengo entrou com reclamação, porque, cara, um jogo pode ser realizado num dia ou outro no outro dia. Por que isso, né? Porque, assim, duas coisas. Eu acho que a reclamação é justa, eu acho que é, mas, cara, os caras sabem no regulamento, entendeu? Os caras sabem, é sorteio, velho, vai ser loteria. É sorteio, cara. Então, assim, concordo com a reclamação, eu concordo, pô. Se perde a possibilidade de, num sorteio, poder disputar só porque vai ter outro jogo também, muda o dia então, caraca, né? Pelo amor de Deus, isso é uma coisa meio óbvia, mas enfim. Agora o que eu também discordo é que, cara, todo mundo sabe do regulamento, né? Todo mundo sabe do regulamento. Aí não adianta, sabe do regulamento, assina embaixo e agora vou reclamar. Reclamar tem o direito, mas é mais uma resposta ao torcedor, né? É mais uma resposta para a torcida. Mas que sabia da regra, sabe? Agora, cara, eu também concordo. Cara, por que tirar a possibilidade de uma equipe de fazer o jogo da volta em casa, né? Só porque o outro já vai jogar, cara. Muda o dia, cara. Pelo amor de Deus, a Copa do Brasil acontece em 2 dias, né? Que loucura, né? É loucura. Enfim, eu acho que vale a reclamação do Flamengo também, mas é o que eu falei, vou repetir. Todo mundo sabia da regra, né? Enfim, outra coisa, Gabriel Veron, né? Aparentemente o Palmeiras aceitou vender o Gabriel Veron para o Porto de Portugal, cerca de 10 milhões de euros, tá? E aí, eu vi muito torcedor reclamando, né, das cifras, né, da negociação, porque tem outros jogadores que foram vendidos por muito mais. O Yuri Alberto foi vendido por muito mais. O próprio Sara do São Paulo, né? E é mais velho que o Veron. E o torcedor